capítulo 5 começa falando de um certo varão chamado Ananias com sua esposa Safira. E eles venderam uma propriedade e reteve parte do preço e depositaram aos pés dos apóstolos. Então eles foram ao templo para dar o dízimo deles. Mas antes disso Deus tinha revelado para Pedro, numa visão, que Ananias e Safira iam lá e mentiriam para ele. Então, no versículo 3 e 4, o apóstolo Pedro pergunta para Ananias: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivestes parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Porque formastes este desígnio em teu coração? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Ananias, ouvindo o que Pedro estava dizendo para ele, uma luz apareceu no céu e Ananias caiu e expirou. Então os jovens do templo encontraram Ananias morto, cobriram ele e levaram ele e sepultaram. Por volta de 3 horas depois, mandaram chamar Safira, e ela não sabia de nada do que tinha acontecido com o seu marido. Então, no versículo 8 e 9, o apóstolo Pedro pergunta para ela: Dize-me, vendestes, portanto, aquela herdade? E ela disse: Sim, portanto. Então Pedro lhe disse: Por que é que entre vós vos concertastes para entrar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e também te levarão a ti. Safira, escutando as palavras de Pedro, ela caiu e expirou. Então os jovens do templo pegaram ela e sepultaram ela do lado de seu marido. E houve um grande temor entre toda a cidade sobre todo mundo que estava ouvindo aquilo. E a palavra de Deus sempre crescia, seja entre homens ou mulheres. Mas o sumo sacerdote, ele mandou que prendesse todos os apóstolos, porque ele estava com ciúme do tanto que a palavra de Deus cresceu. Então eles mandaram prender os apóstolos. Mas de noite, um anjo do Senhor apareceu para os apóstolos e abriu a porta e falou para eles irem ao templo e continuar falando a verdade sobre Jesus Cristo. Porém, o sumo sacerdote, tendo conseguido reunir todos os membros do conselho, mandou que o general buscasse todos os apóstolos. Quando o general chegou lá, ele viu as portas da prisão fechadas e não tinha ninguém lá dentro. Então eles ficaram sabendo que os apóstolos estavam no templo pregando a palavra de Deus. Então eles foram lá e não pegaram os apóstolos muito violentos, porque eles tinham medo de que o povo apedrejassem eles. E levaram eles aos pés do conselho. E o sumo sacerdote conseguiu que todos os membros do conselho ficassem contra os apóstolos e mandou matá-lo, todos os apóstolos. Mas dentro do membro do conselho levantou um homem chamado Gamaliel, que ele mandou que levasse todos os apóstolos para fora por um segundo e falou: Senhores, se essa obra for de homens, ela se desfará. Mas se essa obra for de Deus, ela permanecerá e ninguém poderá desfazê-la. Os membros do conselho, ouvindo aquilo, libertaram os apóstolos, mas falaram para eles não falarem mais em nome de Jesus Cristo. Mas os apóstolos continuaram falando sobre Jesus Cristo. Eles iam no templo, nas casas das pessoas e continuavam falando sobre Deus. E a palavra de Deus sempre crescia entre toda aquela cidade.